Bom dia, turma do quinto ano. Tudo bem? Como foi o final de semana? Vamos iniciar nossa semana com a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá, nosso percurso didático de hoje será verbete. Vamos ver o que é verbete? Agora você vai pegar a sua apostila lá na página 29, unidade 5. O que as palavras dizem? Todos os dias você aprende palavras novas, algumas vezes sem perceber. Para ampliar ainda mais seu vocabulário, é possível consultar dicionários, falar com pessoas de diferentes idades, assistir bons filmes, ler e escrever. Além disso, o que ajuda a expandir seu vocabulário é perceber que uma única palavra pode ter diversos significados. Então, aqui é uma página do dicionário, todos vocês têm em casa, né? Então, as pessoas até usam um modo muito estranho de falar que o dicionário é o pai dos burros, né? Não é não, viu, gente? É o pai dos inteligentes, porque as pessoas inteligentes consultam o dicionário. Por isso que a tia Rose sempre disse para vocês, tá lendo uma leitura? Fique com o seu dicionário ao lado. Teve dúvida em uma palavra? Vá lá e consulta o que significa essa palavra. Nunca leia e deixe passar despercebido uma palavra. Que aqui mesmo diz, ó, logo acima no nosso apostila fala, que o dicionário ajuda o quê? Expandir e ampliar o seu vocabulário. Tá bom? Então vamos para. Ó, agora aqui tem uma imagem do dicionário, do Aurélio. Eu acho que é o de vocês que vocês têm aí, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que ele está pedindo. Aqui tem perguntas de 1 a 5. Somente a 5 que tem o espaço para fazer. Então, o que a tia Rose quer que vocês façam? Pega o seu caderno de língua portuguesa, coloca o título da unidade e responda no seu caderno, tá? Ah, tia Rose, eu não quero, não. Posso fazer uma forninha e colar aqui? Pode, não tem problema não, tá? Mas no caderno fica mais organizado, tá? É pelo fato de ter muitas perguntas, tá? Para que serve um dicionário? Para você, para que serve? Tá? Então responda. Número 2. Como é organizado um dicionário? Ele não é feito de qualquer forma, ele tem uma organização. Que critério que é essa organização? Número 3. Há diversos tipos de dicionário. Quais você conhece? Aí você vai descrever qual dicionário que você conhece, tá? Lembra lá no segundo ano, nós tínhamos o dicionário ilustrado. Esse do Aurélio, que é o Júnior, ele não é ilustrado, porque eles já são maiores. Mas das crianças menores, do primeiro e segundo ano, o dicionário é ilustrado. 4. Você já consultou o significado de uma palavra usando a internet? Qual é a diferença entre o dicionário impresso, o livro, né? E as informações obtidas em site de busca? Que diferença que tem? Número 5. Você já pensou que nem todos os sites apresentam informações confiáveis? Ou seja, não foram desenvolvidos por especialistas no assunto. Você sabe como saber se um site é seguro? Converse isso com os colegas e anote as conclusões às quais chegaram. Aí, no caso, não tem jeito de a gente conversar por causa do momento que nós estamos vivendo. Então, você vai ver isso com um familiar aí mesmo da sua casa. Eu sempre falei isso para as professoras lá da escola, minhas colegas. Nunca confie nesses sites, eles não são confiáveis. Sabe por quê? Porque, por exemplo, depois da mudança, da reforma da nova ortografia, muitas palavras perderam acento, muitas palavras, outras ganharam. Então, muitos sites colocam as palavras que não têm mais acento, eles deixam. Aí eu fui questionar com a menina lá, tá assim, não, mas lá na internet estava. Não, mas a internet não é especialista que fez aquela atividade. Né? Então, o melhor lugar seguro, que não tenha dúvida, que você pode escrever sem preocupação, é o dicionário. Tá? No caso, ideia não tem mais acento. Joia, e lá tinha o acento. Tá? Então, não confie. Tá? Use o seu dicionário.
Então, vamos para a próxima página. Agora, na segunda página, está assim, ó, página 31. Clique no texto, verbete. Número 1, leia os textos a seguir. Trecho 1, verbete de dicionário impresso. Então, vamos ver o que significa a palavra verbete? Olha aqui, gente, tá vendo aí no livro? Por que eu não falo verbete? Olha lá o E com acento circunflexo. É porque é para me fazer a leitura. Ele não tem um acento, mas o dicionário coloca, quando ele te der entre parênteses uma vogal acentuada dessa forma, é para você falar usando o acento que tem. Então, eu não posso ler verbete, eu leio verbete. O que é o verbete? Substantivo masculino. O que significa? Primeira definição, nota, apontamento. Segunda, palavra ou expressão de um dicionário ou enciclopédia com significados e outras informações. Então, isso que é verbete. A gente fala palavra, né? Deixa eu procurar a palavra no dicionário, não é assim que nós falamos? Tá? Não, mas a palavra correta é verbete, tá certo? Então, vamos lá. Texto 2, verbete de enciclopédia digital. Dicionário. Dicionário é uma lista abrangente de palavras ou vocábulos de um idioma, normalmente em ordem alfabética. Os dicionários são publicados em forma de livro, mas também podem ser editados em outro suporte, ou meio, como um CD ou um site da internet. Além do significado e da forma correta de escrever cada palavra, os dicionários podem indicar variações ortográficas, formas diferentes de escrever algumas palavras, sinônimo, categoria gramatical, origem dos vocábulos. Esses são os chamados dicionários gerais da língua. Os dicionários são instrumentos preciosos para usar melhor a linguagem. Isso aqui nós vamos ter que grifar. Então, vamos lá? Ó, aqui no finalzinho, os dicionários são instrumentos preciosos para usar melhor a linguagem. Ah, tia Rose, eu tenho meu dicionário, um aplicativo que eu baixei no meu celular, que eu acho que fica mais fácil. Ótimo, fica muito mais fácil, né, para poder carregar, não tem problema, tá? Esse também é muito bom. Tá. Voltando lá em cima, no número 1, para vocês entenderem essa explicação, tá vendo a palavra verbete? Ela deu a definição gramatical dessa palavra. Essa palavra é um substantivo masculino. Suponhamos que a tia Rose pediu para você classificar a palavra, se ela é substantivo, se ela é adjetivo, se ela está no masculino, se ela está no feminino, se ela está no singular ou no plural. Não são todos os dicionários, tá? Alguns têm essa classificação gramatical. Você, assim que você procura a palavra, se você tiver dúvida, ela está lá, tá? Te explicando. Número 2. Qual é a entrada de cada verbete? Texto 1 e texto 2, tá? Tem duas respostas. Lá no lado direito tem um post-it amarelinho. Entrada ou cabeça do verbete é o nome dado à palavra, cujo significado será apresentado no verbete. Verbete é o significado, é a definição que tem à frente da palavra. Onde cada texto foi publicado? O texto 1 e o texto 2 são publicações diferentes. Lembrando que abaixo de cada textozinho tem de onde ele foi publicado, tá? Tem as informações necessárias, tá bom? Então, vamos mudar de página. Página 32. Então, vamos lá. Releia estas expressões. Dicionário impresso, enciclopédia digital. Letra A. Sublinhe com traços simples os substantivos. Quando ele fala traço simples, gente, é um só, tá? Um tracinho só. Qual que é o substantivo? É a palavra dicionário ou é impresso? É enciclopédia ou digital? Sublinhe com traço duplo os adjetivos. O que é traço duplo? São dois tracinhos. Um é substantivo, o outro é adjetivo. Aí você vai fazer isso. Letra C. O que os adjetivos indicam sobre a publicação de cada verbete? Qual é a diferença entre os dois? Tem diferença. Responda às questões a seguir sobre o texto 1.
Letra A. O que as abreviaturas substantivos masculinos informam? Para que ele está lá? Ele está te informando o quê? Uma classe de palavras, não é? Mas não é só isso, não. Continua escrevendo. Eu já te dei a dica. Letra B. Essas informações são importantes para o leitor saber o quê? Se a grafia está correta ou ele tem para saber se a concordância da palavra? Qual a opção? Letra C. Quais são os significados da palavra verbete no texto 1? É só você ler e copiar. São dois significados. Letra D. Como são identificados os significados? Letra E. Leia as frases a seguir e relacione-os aos significados da palavra verbete. Então, aqui eu tenho nota ou apontamento no dicionário, palavra ou expressão com seu significado. Aí você vai ler e vai enumerar, tá bom? Lembrando, gente, vamos passar para a próxima página. Lembrando que no dicionário há palavras que têm significados enormes. Ah, tia Rose, então toda vez que eu for procurar o significado de uma palavra, eu tenho que copiar aquilo tudo? Depende do contexto da história, ou do texto, ou do que você está lendo. Aí você tem que saber qual o significado. Quem tá vendo que tem duas? Lá no primeiro verbete, lá tem dois significados? Ah, será que o primeiro que é para mim? Será que é o segundo que cabe ao contexto que eu estou lendo? Você que vai achar. Número 6, página 33. Responda às questões a seguir sobre o texto 2. Letra A. Quanto à forma, o que diferencia o verbete de enciclopédia do verbete do dicionário? O que difere um do outro? Letra B. Sobre as diferenças de conteúdo entre o verbete de dicionário e da enciclopédia, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, você vai ler e vai colocar se está de acordo ou não. O verbete está presente nos dicionários e nas enciclopédias. De maneira geral, é composto de uma entrada do significado dessa palavra e de outras informações. O verbete enciclopédia é organizado em parágrafos, que apresentam informações relevantes sobre determinado assunto. Já o verbete de dicionário é organizado em itens, revelando ao leitor os possíveis significados, indicando informações gramaticais de determinada palavra ou expressão. Então, nós vamos grifar com marca-texto somente o verbete de dicionário, que é o que a gente usa mais. Então, vamos lá. Até no fim, ó. Tia Rosa está grifando, você vai e grifa também. Meu tá torto. Ó. Número 7, para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Procure uma palavra ou expressão que esteja relacionada a um assunto de seu interesse. Pesquise o significado dessa palavra num dicionário digital ou impresso, ou numa enciclopédia digital ou impressa. Anote esse significado na página do material de apoio e deixe exposta no mural da sala. Não tem necessidade, tá, gente? Porque não tem como a gente colocar na sala. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar numa palavra, um assunto, uma palavra qualquer. Ah, tia Rose, eu li um livro há tanto tempo atrás e essa palavra não saiu da minha memória, mas eu não procurei no dicionário. Então, agora é o momento, tá? Você vai escrever a palavra aqui no rodapé do seu livro e vai lá no seu dicionário consultar. O seu dicionário digital ou impresso, tá bom? Então, você pode fazer isso aqui mesmo, tá certo? Então, moçada, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre verbete, né? O dicionário, o nosso instrumento de trabalho fundamental, que infelizmente nem todos dão o valor, né, devido a ele, tá? E ele, lembre-se, é o nosso amigo. Lembra que a tia Rosa tem um enorme em cima da minha mesa? O Aurélio? Pois é. Eu sempre falo para vocês, o meu amigo, não é isso? Quando vocês vão me pedir emprestado, isso mesmo, tá? Então, use. Se você não tem o hábito de usar o seu dicionário, passe a usá-lo, tá certo? Então, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau.